À medida que as tensões aumentam entre os Estados Unidos da América e a Venezuela, escalando entre os Estados Unidos da América e a Venezuela, os Estados Unidos da América e a Venezuela, estou falando aos imperialistas do norte. Estamos prontos para lutar se vocês entrarem na Venezuela. Nicolás Maduro é acusado formalmente de tráfico de drogas. Anunciei uma recompensa de 50 milhões de dólares por sua captura. Vamos ver o que acontece na Venezuela. A Venezuela está muito perigosa. A Venezuela está jogando um jogo perigoso. Ela está se aliando à Rússia e à China, os maiores inimigos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não estão aceitando isso. Com navios de guerra dos Estados Unidos da América na costa e atacando embarcações de drogas venezuelanas, a luta começou. Como chegamos aqui? Qual o papel da Rússia e da China nisso? As tensões entre Estados Unidos da América e Venezuela são antigas. Muito antes de Maduro, Chávez mirou diretamente no presidente Bush, chamando-o de diabo. Mesmo com apoio da China e Rússia, Pequim não demonstra interesse em aventuras militares externas. A Rússia de Vladimir Putin tem histórico comprovado de uso de força militar no exterior. Vamos começar por Moscou. Por muito tempo, a Rússia foi apenas espectadora nos assuntos da Venezuela. Mas há algum tempo, de repente, decidiu se envolver ativamente nos assuntos venezuelanos. Como esperado, tudo começou com acordos de armas. Em 2008, a Rússia enviou pacotes militares completos. Esses pacotes continham milhares de fuzis, helicópteros, veículos blindados, caças e, principalmente, o sistema de defesa aérea S-300. E você precisa entender que não se tratava de equipamentos obsoletos que a Rússia queria se livrar dos seus depósitos. O S-300 era uma das plataformas mais avançadas deles, capaz de rastrear aeronaves a longas distâncias e interceptar mísseis inimigos. Para um país da América Latina, receber algo assim era raro, e para os Estados Unidos, profundamente provocativo. Essa atitude mostrou a seriedade da Rússia ao fornecer um sistema tão poderoso à Venezuela. Moscou estava sinalizando que estava disposta a fornecer um escudo defensivo que poderia complicar qualquer plano militar dos Estados Unidos da América na região. E para Hugo Chávez, que era o presidente na época, esses acordos eram mais do que simples atualizações militares. Ele usava cada nova entrega como prova de que seu governo era forte para proteger a nação. Mas essas vendas não eram trocas unilaterais. Sistemas como o S-300 precisam de cuidados constantes. Exigem treinamento, peças e manutenção frequente. Isso exigia que conselheiros e especialistas russos permanecessem anos na Venezuela, atuando com as forças locais. O que parecia uma simples troca de petróleo por armas era, na verdade, o começo de uma dependência duradoura. A Rússia buscava tornar a Venezuela dependente de sua tecnologia, enquanto a Venezuela queria o apoio russo. Ambos acharam motivos para se aproximar mais, e a Rússia foi além. Mais tarde, enviou bombardeiros Tu-160 pelo Atlântico. O Tu-160, chamado Blackjack pela OTAN, é um dos maiores e mais poderosos bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear. Nesta foto, 2 deles pousaram na Venezuela. Essas enormes aeronaves estacionadas em pistas sul-americanas é algo meio sem precedentes. A mensagem era clara. A Rússia podia projetar poder no hemisfério ocidental, algo inédito desde a Guerra Fria. E claro, Chávez podia ficar orgulhosamente na pista. Aqui estavam algumas das máquinas mais avançadas do arsenal de Moscou estacionadas em seu território. Isso lhe deu uma imagem poderosa para mostrar tanto aos seus apoiadores em casa quanto aos seus rivais no exterior. Mas Washington achou isso nada além de alarmante. A presença de aviões russos com capacidade nuclear próximos aos Estados Unidos da América era impossível de ignorar. No papel, a Guerra Fria acabou décadas antes. Mas essa cena mostrou ao mundo que a rivalidade entre as duas potências apenas assumiu novas formas. Logo depois, a Rússia intensificou sua participação com navios de guerra atracando em portos venezuelanos, incluindo Caracas. Eram navios de guerra capazes de lançar mísseis, e eles atravessaram o Atlântico para atracar na Venezuela. Lá fizeram treinamentos conjuntos, colaboraram com tripulações venezuelanas e participaram de desfiles que celebravam a nova parceria. O simbolismo era impossível de ignorar. Porque o Kremlin provou que ainda podia projetar poder do outro lado do mundo e ficar cara a cara com os Estados Unidos em seu próprio hemisfério. Ao mesmo tempo, algo extra ocorria, menos oficial,
mas também revelador. Imagens e relatos surgiram mostrando homens com brasões do Grupo Wagner na Venezuela. O Grupo Wagner, empresa militar privada ligada ao Kremlin, já é conhecido por atuar na Ucrânia e Síria. Eles começaram a surgir na América Latina. Você precisa entender isso. Não eram soldados russos comuns, mas agentes sombrios que permitiam a Moscou manter presença sem admitir abertamente. Treinaram unidades venezuelanas, deram segurança a líderes políticos e participaram de repressões a protestos. Como não eram tropas oficiais, a Rússia podia negar envolvimento, mas imagens nas redes sociais contradiziam Moscou. Os homens do Wagner estavam lá, e sua presença só aprofundou os laços entre Moscou e Caracas. Mas a Rússia não era a única a interferir nos assuntos venezuelanos, já que outra potência também começou a intervir. Essa era a China. Como talvez saiba, seu estilo costuma ser diferente do da Rússia. Moscou geralmente exibe poder com aviões, navios e soldados militares. Pequim costuma ampliar sua influência com projetos financeiros e acordos discretos. Na Venezuela, a China fez ambos. Um sinal claro de sua influência foi construir estações de radar. Eram grandes instalações capazes de monitorar caças americanos no Caribe e acompanhar navios da Marinha dos Estados Unidos da América próximos. Isso alertou Washington, pois Pequim poderia monitorar atividades militares sensíveis próximas aos Estados Unidos. Em Caracas, a situação era diferente, mas o governo venezuelano se orgulhava da tecnologia chinesa monitorando os céus. Agora podiam dizer ao povo que o país estava mais protegido, com mais olhos vigiando o horizonte para possíveis ameaças. Desde então, a China se envolveu ainda mais na economia venezuelana. Enquanto a Rússia trouxe mísseis e bombardeiros, a China trouxe empréstimos, títulos, projetos de construção e dinheiro para a infraestrutura. Pequim passou a financiar telecomunicações, mineração e sistemas de vigilância. Com essas táticas, Pequim garantiu influência e atrelou a Venezuela a empresas e bancos chineses. Quero dizer, você consegue imaginar uma rede inteira de câmeras e linhas de comunicação construída com tecnologia chinesa? Isso, basicamente, significava que o governo venezuelano podia contar com esses sistemas para vigiar seus cidadãos e controlar as informações. Muito menos Pequim vigiando cada movimento. Mas também, ao mesmo tempo, os projetos de mineração deram à China acesso a ouro e recursos raros, coisas que ela sempre precisa para suas indústrias gigantescas em casa. Essa conexão entre Venezuela e China ficou mais forte através de um tipo especial de acordo, frequentemente chamado de empréstimos por petróleo. A ideia era simples, mas também muito inteligente. A China emprestaria bilhões à Venezuela, valor que Caracas precisava para projetos, subsídios e salários. Em vez de dinheiro, a Venezuela pagaria os empréstimos com barris de petróleo. Navios-tanque com petróleo venezuelano eram enviados à China como pagamento. Isso deu aos dois lados o que eles queriam. A Venezuela recebeu dinheiro imediatamente, e a China garantiu um fluxo constante de petróleo para abastecer sua economia em rápido crescimento. No papel, parecia vantajoso para todos, mas, analisando melhor, isso também fazia a Venezuela firmar acordos longos que davam mais controle a Pequim. Porque, lembre-se, ainda estamos na década de 2010. Naquela época, com o petróleo caro, esse acordo era seguro para a Venezuela. Isso porque o petróleo estava sendo muito procurado pelos chineses. Chávez e depois Maduro usaram empréstimos chineses para programas sociais e garantir apoio político. As ruas estavam calmas devido aos subsídios e projetos que mantinham as pessoas ocupadas. A China buscava expandir sua influência na América Latina, distante de casa, mas próxima aos Estados Unidos da América. Cada empréstimo, projeto e carregamento de petróleo fortalecia o vínculo, mas tudo mudaria rapidamente. Entre 2014 e 2016, com a queda dos preços do petróleo, o barril caiu de cerca de 100 para 30 dólares. Isso foi um desastre para a Venezuela. Quase toda a renda do governo era do petróleo, que de repente praticamente sumiu. A inflação explodiu, a pobreza se espalhou e a economia entrou em queda livre. É aqui que os acordos anteriores da China fizeram uma enorme diferença. Devido aos acordos de empréstimo por petróleo, a China mantinha direito aos futuros barris venezuelanos. Mesmo com menos lucro do petróleo, Pequim seguia recebendo o recurso, enquanto Caracas enfrentava dificuldades para alimentar sua população. Isso deu grande vantagem à China. A Venezuela não podia desistir porque já devia muito.
Esse é um movimento típico de Pequim: ajudar países em dificuldade com acordos atraentes. Depois, trai o parceiro exigindo grandes quantias de dívida. Isso sempre foi e continua sendo em favor dos chineses. Quero dizer, olhe para a China e o resto da América Latina. As mãos chinesas estão em toda parte. Enquanto a Rússia reforçava as defesas e mostrava força militar, a China prendeu a Venezuela com dívidas, tecnologia e contratos. Estações de radar monitoravam os céus e sistemas de vigilância mantinham o governo no controle. Minas e embarques de petróleo alimentavam as indústrias chinesas. E quando a crise chegou, todos esses laços fizeram com que Pequim tivesse mais influência na política e na economia venezuelanas do que nunca. Foi menos dramático do que bombardeiros russos pousando, mas, de certa forma, ainda mais poderoso. Enquanto um bombardeiro vai embora em dias, dívidas, contratos e infraestrutura duram décadas. Mas ainda não abordamos o elefante na sala nesta história. Embora a Rússia e China realmente estejam interferindo nos assuntos internos e externos da Venezuela, 2 homens arrastaram o país para o estado em que ele se encontra, sendo explorado da esquerda à direita. Primeiramente, Hugo Chávez, o presidente que mencionamos anteriormente, chegou ao poder em 1999. Para ele, o petróleo se tornou mais do que apenas uma forma de ganhar dinheiro. Tornou-se uma arma, uma ferramenta, uma maneira de construir alianças. Os grandes lucros do petróleo, nos primeiros anos, foram usados por Chávez para ampliar sua influência na América Latina. Ele não guardou o dinheiro em casa, mas enviou bilhões para ajudar Cuba, Nicarágua e outros países. Ele ofereceu combustível barato e empréstimos, conquistando a lealdade deles. Assim nasceu sua chamada diplomacia do petróleo. Na superfície, parecia generoso, como um vizinho ajudando o outro, mas por baixo era estratégico. Cada barril exportado comprava influência. Esses subsídios viraram amizades que depois podiam ser trocadas por apoio político internacional. Isso ficou mais evidente nas Nações Unidas. Com várias nações pequenas dependentes do petróleo venezuelano, Chávez garantia seus votos para resistir às propostas dos Estados Unidos. Ele estava formando um bloco anti-Estados Unidos da América na Organização das Nações Unidas, reunindo países dispostos a votar contra os interesses americanos. E claro, isso frequentemente desagradava Washington. Uma coisa era a Venezuela apoiar Cuba ou Nicarágua. Outra era Hugo Chávez tentar mudar a política global, distribuindo petróleo como se fosse doce. Parecia que a Venezuela comprava votos no maior palco mundial, e os Estados Unidos da América não levaram isso numa boa. Os Estados Unidos responderam não com tanques ou bombardeiros, mas com financiamento, estratégia e guerras de informação. Agências como o Fundo Nacional para a Democracia passaram a financiar grupos de oposição e mídia independente na Venezuela. Nesses casos, o objetivo dos Estados Unidos da América é só fortalecer vozes na Venezuela que se oponham ao aumento do poder de Chávez. Esses grupos denunciaram corrupção, organizaram protestos e ofereceram uma alternativa aos venezuelanos sufocados pelo governo. Washington acreditava que fortalecer a oposição enfraqueceria o controle de Chávez e talvez o tirasse do poder. Chávez via diferente. Para ele, isso provava que os Estados Unidos interferiam na soberania venezuelana, tentando manipular e controlar o país como um fantoche. E então, em 2009, Chávez tomou uma atitude que eliminou qualquer dúvida sobre o rumo que estava tomando. Ele aboliu o limite de mandatos presidenciais. Antes dessa mudança, até mesmo um líder poderoso como ele teria que eventualmente deixar o cargo. Sem limite de mandatos, Chávez poderia seguir no cargo se vencesse as eleições. Com dinheiro do petróleo, apoio da mídia estatal e oposição fraca, ele tinha mínimas chances de perder. Muitas pessoas dentro da Venezuela comemoraram, acreditando que tinham um líder forte que os protegeria para sempre. Outros consideraram isso o início de um regime autoritário. O que começou como um movimento populista prometendo justiça e igualdade, agora estava se transformando em um sistema onde o poder permanecia nas mãos de um homem e de seu círculo. Nesse período, a relação entre Venezuela e Estados Unidos piorou muito. Não era mais apenas uma rivalidade ou discordância. Tornou-se algo hostil, amargo e pessoal. Divórcio complicado em que ambos se recusam a sentar juntos. Washington acusou Chávez de destruir a democracia e financiar inimigos no exterior, enquanto Chávez acusou Washington de imperialismo, sabotagem e conspiração para golpes de Estado.
Cada discurso que ele fazia parecia trazer críticas afiadas aos Estados Unidos da América, e cada ação que Washington tomava parecia ser feita para encurralá-lo. A tensão era tão intensa que até os venezuelanos comuns podiam senti-la em seu dia a dia, através de escassez, inflação e o constante bombardeio de propaganda na televisão estatal. Mas Chávez, uma figura maior que a vida e cheio de carisma, conseguiu manter tudo sob controle até seus últimos anos. Então, em 2013, ele faleceu. Ele deixou o país para Nicolás Maduro, seu leal seguidor, mas sem a mesma energia ou carisma. Aqui começa um capítulo mais sombrio da Venezuela, pois Maduro herdou a presidência e os graves problemas do país. Porque, mais ou menos na mesma época em que Maduro assumiu o poder, os Estados Unidos estavam passando pelo seu boom do petróleo de xisto. Novos métodos de perfuração fizeram com que os Estados Unidos da América passassem a produzir enormes quantidades de petróleo por conta própria, o que acabou com a principal vantagem da Venezuela. Como discutido por décadas, Caracas influenciou por ser importante fornecedora de petróleo aos Estados Unidos da América. Washington não precisava mais do petróleo venezuelano, pois os Estados Unidos da América passaram a exportar petróleo. E Maduro perdeu quase todo o seu poder de barganha rapidamente. Além disso, como você já sabe, os preços globais do petróleo caíram entre 2014 e 2016. Para contextualizar, 2/3 da economia venezuelana sumiram em poucos anos. Essa era a realidade da Venezuela. Programas governamentais financiados pelo petróleo ficaram sem recursos. Os subsídios secaram, os projetos pararam, a pobreza se espalhou rapidamente. A inflação virou hiperinflação e os preços dobraram tanto que a população não conseguia mais pagar nem por comida ou remédios. Prateleiras e lojas ficaram vazias, com longas filas nas ruas por pão ou arroz. Maduro tentou se manter no poder, mas, ao contrário de Chávez, ele não tinha o carisma pessoal para manter as pessoas leais durante a crise. Chávez era um showman, um orador que conseguia agitar multidões e convencê-las de que os sacrifícios valiam a pena. Maduro não tinha essa habilidade. Ao invés de usar carisma, ele usou a força. Candidatos da oposição foram presos ou forçados ao exílio. Protestos foram recebidos com prisões e violência. Observadores internacionais passaram a considerar as eleições fraudulentas e milhões de venezuelanos perderam a fé na mudança pelas urnas. Então, para simplificar, a própria coisa que tornou a Venezuela rica acabou se tornando sua maldição. A diplomacia do petróleo de Chávez trouxe aliados externos, mas deixou o país dependente dos preços altos do petróleo. Com a queda dos preços, a estrutura desmoronou. Empréstimos da China e armas da Rússia ajudaram, mas deixaram a Venezuela endividada. Milhões de pessoas partiram. As prateleiras vazias e o dinheiro desvalorizando rapidamente. Nicolás Maduro mantinha-se no poder, mas seu controle enfraquecia, e os Estados Unidos decidiram aumentar a pressão. A estratégia de Washington era clara. Se o colapso econômico não derrubasse o regime, a pressão direta poderia. Então, os Estados Unidos lançaram o que ficou conhecido como sua campanha de máxima pressão. Não era só mais discursos ou sanções limitadas, mas uma pressão total sobre o governo venezuelano até Maduro desistir ou ser forçado a sair. Um grande avanço na campanha ocorreu em 2017, quando promotores dos Estados Unidos da América acusaram Maduro nos tribunais americanos. As acusações eram muito graves. Disseram que ele era traficante envolvido no transporte de drogas pela América Latina e para os Estados Unidos da América. Washington ainda reforçou o argumento ao oferecer uma recompensa de 10 milhões de dólares por sua cabeça. Quem capturasse Maduro e o levasse aos Estados Unidos da América ganharia uma fortuna. Provavelmente você ouviu falar, pois foi uma grande notícia. O presidente em exercício era tratado como chefe de cartel, com cartaz de procurado e recompensa. E não ficou só nisso. Sanções mais rígidas isolaram a Venezuela dos mercados mundiais. As vendas recentes de petróleo para os Estados Unidos da América foram bloqueadas, cortando a última fonte de renda. Para um país antes totalmente dependente do petróleo, isso foi devastador. Sem compradores dos Estados Unidos da América e com a maior parte do mundo evitando o petróleo venezuelano por causa das sanções, o governo quase não tinha meios legais de ganhar dinheiro. O plano de Washington era simples: cortar recursos do regime até impedir o pagamento até dos soldados e oficiais leais. Se não fossem pagos, talvez se voltassem contra Maduro. Maduro, porém, não estava sem truques. Em vez de desistir, ele recorreu às sombras.
Redes de contrabando viraram sua salvação. Drogas cruzavam fronteiras, muitas vezes com apoio de funcionários corruptos. O ouro das minas do sul era extraído por trabalhadores desesperados e enviado secretamente ao exterior. Apesar do bloqueio oficial, o petróleo ainda era vendido por canais paralelos a compradores que aceitavam quebrar regras por desconto. Esses fluxos clandestinos de dinheiro e recursos deram a Maduro exatamente o suficiente para continuar pagando as pessoas próximas a ele. Soldados, policiais e políticos leais recebiam sua parte. Num sistema onde a lealdade era comprada, isso bastava para sobreviver. E então, inesperadamente, veio um dos momentos mais estranhos de toda essa história. Algo que quase faz parecer que saiu de um filme. Em 2019, mercenários tentaram invadir a Venezuela e derrubar o governo. 2 ex-soldados das Forças Especiais dos Estados Unidos da América tinham um plano ousado, porém mal planejado. Eles achavam que, ao desembarcar, milhares de soldados venezuelanos se uniriam a eles. Mas não foi isso que aconteceu. A operação desmoronou quase imediatamente. As forças venezuelanas capturaram muitos deles. Alguns morreram, e o resto foi mostrado na televisão estatal como prova de um complô dos Estados Unidos da América. Washington rapidamente disse: não tivemos nada a ver com essa invasão, mas o dano já estava feito. Maduro usou a invasão fracassada como propaganda. Ele disse ao seu povo que isso provava até onde os Estados Unidos iriam para removê-lo. A hostilidade ficou mais forte e maior. Com o aumento da pressão dos Estados Unidos da América ao longo dos anos, a Venezuela buscou mais apoio de aliados estrangeiros. A Rússia já estava envolvida quando outro aliado poderoso entrou em ação com mais do que palavras. Esse aliado era o Irã, que está em conflito com os Estados Unidos há muito tempo. E viu na Venezuela não apenas um amigo necessitado, mas uma oportunidade de enfrentar Washington bem no seu próprio quintal. A Força Quds iraniana, ramo da Guarda Revolucionária do Irã, passou a se instalar discretamente na Venezuela. O objetivo era criar algo que alterasse o equilíbrio de poder na América Latina. Eles começaram a trabalhar em uma instalação de produção de drones, a maior do tipo na região. Assim como a Rússia, essas não eram máquinas simples com pequenas câmeras. Eram drones Shahid, já usados pela Rússia na Ucrânia. Eles foram projetados para transportar explosivos, percorrer longas distâncias e atacar com precisão. Quando o Irã decidiu criar uma fábrica de drones na Venezuela, isso foi mais que um novo projeto. Isso deu a Maduro uma ferramenta para pressionar países vizinhos, enquanto a Rússia manteve forte atuação na Venezuela. Mesmo após anos desenvolvendo armas, enviando bombardeiros e navios de guerra pelo Atlântico, Moscou encontrou novas formas de se manter envolvida. O grupo Wagner continuou aparecendo, mas o papel deles não se limitava à segurança durante os protestos. Agora treinavam forças de elite venezuelanas, ensinando táticas e preparando-as para lidar com distúrbios. Isso deu ao governo Maduro tropas mais preparadas e ligadas diretamente aos métodos russos. Cada novo ciclo de treinamento tornava a conexão entre Caracas e Moscou ainda mais profunda. Somando tudo isso, essas ações apontavam para algo maior. Não era só a Rússia apoiando a Venezuela ou o Irã construindo instalações. Moscou, Teherã e Caracas formavam um triângulo de cooperação. Rússia forneceu armas, treinamento e apoio político. Irã enviou drones, assessores e infraestrutura. A Venezuela ofereceu uma base no hemisfério ocidental para projetarem poder perto dos Estados Unidos. Isso mostrou que eles não tinham receio de expandir sua presença em uma área vista como sob influência dos Estados Unidos da América. Vamos parar um momento. Lembra da Venezuela perdendo poder econômico por má administração e colapso da indústria do petróleo? E sobre como a Venezuela recebeu equipamentos militares de seus aliados? Essa é justamente a base sobre a qual outro problema começou a se formar, mas desta vez na sua fronteira leste com a Guiana. Agora, o foco não era inflação, sanções ou escassez, mas sim petróleo e território. A Guiana, pequeno vizinho antes pouco relevante na política regional, tornou-se um dos produtores de petróleo que mais crescem após descobrir grandes reservas offshore. Estima-se que em breve supere muitos produtores tradicionais. E a Guiana não era apenas um país. É um país muito pequeno, de língua inglesa, que mantém boas relações com o Ocidente. E com tudo o ocorrido na Venezuela, o governo reavivou uma antiga reivindicação sobre Essequibo, região que representa cerca de 2/3 da Guiana. As autoridades afirmaram que o território sempre foi venezuelano, reforçado diariamente pela mídia estatal.
O objetivo era tornar a disputa uma causa unificadora, vinculando-a ao orgulho nacional enquanto a economia da Venezuela colapsava. Tropas foram enviadas à fronteira, bases ampliadas e novas infraestruturas construídas em áreas antes tranquilas. A Guiana, com menos de 1 milhão de habitantes e cerca de 4.000 soldados, não teria como se defender contra um país do porte da Venezuela. Georgetown rapidamente buscou apoio internacional. O Reino Unido, mantendo laços históricos com a Guiana, enviou um navio de guerra para a região. Os Estados Unidos seguiram com exercícios militares, incluindo sobrevoos de caças e exercícios conjuntos para demonstrar solidariedade à Guiana. Assim, Caracas entendeu que, ao invadir, enfrentaria forte resistência. E, ao mesmo tempo, Washington aumentou a pressão direta sobre Nicolás Maduro. A recompensa por sua prisão subiu de 10 para 15 e depois para 550 milhões de dólares. Isso o colocou entre os líderes mais visados do mundo. Na Venezuela, ao tratar como defesa de território sagrado, parte da população foi mobilizada e a atenção desviada da hiperinflação e pobreza. Um ano depois, nada mudou. Porque o governo Maduro dependia mais do que nunca da Rússia, China e Irã para se manter. Washington decidiu que palavras e sanções sozinhas não eram mais suficientes. Então, usou uma antiga ferramenta da política externa, já usada várias vezes na América Latina. Isso era a diplomacia da canhoneira, enviar navios de guerra para intimidar e forçar o outro lado a agir, sem declarar guerra. No início de 2024, 7 navios de guerra dos Estados Unidos da América apareceram na costa da Venezuela. Eles não tentavam se esconder ou entrar discretamente, estavam visíveis, propositalmente para todos verem. 7 navios podem parecer poucos comparados a uma frota gigante, mas esse destacamento era importante. Era grande demais para uma operação antidrogas comum, que usa navios de patrulha ou barcos da guarda costeira, não destroyers lança-mísseis e navios de desembarque anfíbio. Era pequeno demais para ser o início de uma invasão completa, que precisaria de porta-aviões, milhares de soldados e semanas de preparo. Isso significava que os Estados Unidos da América não estavam se preparando para invadir, pelo menos ainda não. Estava apenas mostrando poder suficiente para incomodar Maduro, para obrigá-lo a responder e gastar dinheiro e recursos que não podia desperdiçar. E se você olhar de perto para a situação aqui, também havia uma sensação de que a história estava se repetindo. Em 1964, os Estados Unidos da América fizeram algo semelhante no Brasil durante a Operação Irmão Sam. Naquela época, navios de guerra americanos navegaram em direção ao Brasil, enquanto generais dentro do país se moviam contra seu presidente. A chegada dos navios americanos encorajou os generais, e o presidente fugiu, deixando um regime militar visto por Washington como mais amigável. Isso não era novo para os Estados Unidos, que usaram a ameaça de força para alterar o equilíbrio político interno, tornando-se outro pesadelo para Maduro. O líder venezuelano disse ter mobilizado milhões de cidadãos armados e mencionou uma república totalmente armada. Tais afirmações eram difíceis de acreditar e, mesmo que em parte verdadeiras, mobilizar tantas pessoas custaria muito dinheiro. Pagar soldados, mover equipamentos e manter as forças em alerta máximo agravava a economia do país já em colapso. Era exatamente o ponto de vista de Washington. Se Maduro gastasse o pouco dinheiro que lhe restava, se preparando para uma luta que nunca veio, ele se enfraqueceria por dentro. Os generais poderiam ficar insatisfeitos, os cidadãos poderiam ficar mais irritados, a pressão poderia finalmente chegar ao ponto de ruptura em que as pessoas se revoltariam. Quando os Estados Unidos da América aumentaram a pressão, Rússia e China intervieram novamente para salvar Maduro. O momento era crítico. Em 28 de julho de 2024, a Venezuela realizou eleições. A maioria da comunidade internacional rapidamente classificou essas eleições como fraudulentas. Estados Unidos da América, União Europeia e vários governos latino-americanos exigiram transparência e divulgação da contagem detalhada dos votos. O Conselho Nacional Eleitoral, alinhado ao regime, declarou Nicolás Maduro vencedor. Quase imediatamente, China e Rússia anunciaram que reconheciam a vitória. Isso mostrava que Pequim e Moscou apoiavam Maduro, apesar da condenação mundial. Mas se isso é uma vitória para Maduro, é mais do que uma decepção para os venezuelanos comuns. E nas ruas, protestos começaram.
As pessoas carregavam cartazes, exigiam mudanças e entravam em confronto com a polícia. Em alguns protestos, homens com emblemas do Wagner foram vistos novamente, como em anos anteriores. A presença deles, fossem mercenários russos ou forças venezuelanas com seus símbolos, indicava que Moscou influenciava além da diplomacia. Ela se estendia até o coração das forças de segurança da Venezuela. Pequim, por sua vez, oferecia um tipo diferente de apoio. Empresas e bancos chineses mantinham a Venezuela ligada a rotas comerciais alternativas. Petróleo e ouro, últimas exportações valiosas do país, eram enviados discretamente por aliados e parceiros que ignoravam as sanções dos Estados Unidos da América. Isso garantiu a Maduro dinheiro para manter generais e oficiais próximos. A China também apoiou a entrada da Venezuela no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, grupo de grandes economias emergentes já formado por Rússia, China, Índia, Brasil e outros. A participação permitiu a Caracas mostrar que não estava isolada, mas integrava um bloco internacional afastado da influência dos Estados Unidos da América. Para Pequim e Moscou, incluir a Venezuela no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul fortaleceu o esforço por uma ordem mundial menos centrada em Washington. Assim, enquanto navios de guerra americanos estavam posicionados bem próximos à costa da Venezuela, sinalizando pressão e forçando mobilizações custosas, Rússia e China optaram por aprofundar sua parceria com Maduro. Seguiu-se um impasse, deixando o país entre ameaças externas e apoio estrangeiro. Além da política, as dificuldades dos venezuelanos comuns nunca diminuíram. Eles viram sua nação virar palco da disputa entre as maiores potências mundiais. Washington buscou mudança de regime, Moscou e Pequim apoiaram o governo, e Nicolás Maduro manteve-se no poder a todo custo. E é aí que a Venezuela se encontra hoje, um país sobrecarregado por uma crise interna, mas preso em uma luta que vai muito além de suas fronteiras.